Jonathan, pela vida da Joyce, amém? Pela vida da Isabela, da Natália, da Débora, da Joel ou eu, Jéssica? Joel? Deus abençoe vocês, a vida da Daniela, amém? Nós te amamos, viu, Daniela? Aleluia? Eu vou orar por você, você deixa? Amém? A mãe é uma mãe para mim, para todos nós, né? Uhul! Deus me colocou ela no meu coração para estar pregando. Nós corremos tanto atrás de pregadores por aí, e nós temos os melhores e nós às vezes se fingindo de cego. E a Vânia acredita no meu ministério, acredita no ministério de cada um desses jovens aqui. E eu falo para ela, eu acredito no teu ministério. Mas depois de hoje, você vai decolar. Amém? Curva sua cabeça, tem sua mão aqui para a vida da mãe. Amém? Meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Deus, pelos teus louvores que foram ministrados. Obrigado, meu Deus, pela vida dos jovens, da Sérgio, dos líderes da Luciana, pastor Ronaldo. Obrigado, Deus, pelo louvor que foi ministrado. Obrigado pela vida da Jéssica, que ministrou esse louvor maravilhoso. Obrigado pela vida do Rafael. Agora nos preparando, meu Deus, para ouvir a tua palavra, meu Deus, através da tua serva. Através, meu Deus, da Vânia, meu Deus, que é um exemplo, meu Deus, para essa juventude. Obrigado, meu Deus, pelo amor que ela tem por cada jovem, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pelo amor que cada jovem tem por ela. Deus abençoe, meu Deus, a ela neste momento, meu Deus. Que a tua palavra, meu Deus, possa vir como chama, meu Pai. Possa sair, Deus, como fogo através da boca dela. Nós estamos, meu Deus, sedentos, meu Deus, esta manhã, para aquilo que o Senhor falará em nossos corações. Em nome de Jesus, Deus, eu rogo, meu Deus, também, Deus, para abençoar a família dela, a vida dela, meu Pai. Seja feita a tua vontade nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. João, a todos com a paz do Senhor. Amém. Minha primeira preocupação foi tirar o relógio. Mas tem muito aqui, graças a Deus. Podem sentar, estão à vontade. Eu creio aqui que todos me conhecem, né? Quem não me conhece aqui? Quem não me conhece aqui? Pouca gente não me conhece, né? Ela é famosa demais. Pouca gente não me conhece aqui, né? Para quem não me conhece, gente, vou apresentar meu currículo, né? Ó. Pregadora. Me puxei essa pregadora, tá? Me disseram assim, olha, faz o que você faz na célula. E eu disse, então vai ser fácil. Eu vou dar meu currículo, né? Eu sou formada em terapia infantil, né? Sou psicóloga de criança, né? Ou seja, eu ensino na EBD as crianças da sua mãe, tá? Também sou formada em terapia de casal, economia doméstica, né? Trato de assuntos internos, eu sou casada. Teatrologia? Teatrologia? Claro, eu fico também, eu ganho meu salário também, né? Portanto, eu sou uma pessoa que eu faço gerência de estoque, eu como público e sei muito bem escolher o que vocês vão facilitar depois do banho, quando eu venho toalhas. Tá bem, gente? Portanto, estou apresentada, já fui líder de jovens aqui nessa igreja, com muito orgulho. Amo a todos os jovens aqui, as crianças, a todo mundo, né? Os adultos. Porque na minha caminhada, Deus me ensinou a ter amor. Mas assim, é tão bonitinho, não é? É não. É bonitinho, não.
aprender a amar o seu próximo, você tem que se quebrantar primeiro. Aí ninguém quer. Aí vem a pior parte. Mas pronto, vamos falar sobre isso um pouquinho hoje. É assim, o Cacá me deu o tema e eu fiz o trabalho de casa, tá, gente? Fiz o TPC. Mas só que tem uma coisa que se chama Espírito Santo. Ó. E ele, gente, ele é lindo. E ele fala. Só que a gente tem que estar disposto a ouvir. E eu, graças a Deus, estou sempre disposta a ouvi-lo. E quando os meninos me chamaram, disseram assim, tia, você quer pegar? Eu aceito. Estou pensando para mim, vou escolher outro, vou desistir disso, eu estou. Bem, eu aceito. No passado mês, tia, tá de pé. Eu assim, o quê? Não, vou pegar, eu quase me entalei com o pão, porque não vou mais cedo. Eu disse, não precisa chamar ninguém. Não, tia, o Espírito Santo falou que tem que ser você. E eu assim, tá bem, mas se for você, fala para mim também. Descansei de novo. Hoje eu recebi uma mensagem do Cacá. Tá de pé, é que eu estou fazendo cartaz. O coração faz assim. E eu, tá. O Espírito Santo fala de nós sempre. Porque assim, soldado tem que estar preparado. Eu também você está fazendo o que aqui na terra? Aí eu sou crente. Tá. Não está fazendo mais nada. O diabo também é crente, tá, gente? Só pra vocês saberem disso. Então é assim, ele pegou esse tema, né? Resgatando a nossa esperança. Eu digo, que legal, ficha. Não tem nada? Ficha. Legal. Quando eu comecei a pesquisar, eu disse assim, isso é bom, né? Profundo. E assim, chega para ministrar como eu ministro na célula, para me sentir mais à vontade, né? Então, se prepara para os meninos. Eu estou sem aula, eu estou vendo vocês, tá? Pegar vocês. Então, o que é resgate? Os intelectuais de Roma, doutora Isabela. Gente, o que é resgate? Você não pode responder. O que é resgate? Nas suas palavras, claro. Não precisa copiar ou dicionário, tá? Eu acho que é trazer alguém de cima, tirar uma pessoa que está em situação para melhorar a vida dela. Você vai achar um pouquinho resgate. Buscar uma coisa que você perdeu. Você tem que tomar posse dela, voltar, buscar primeiro. Resgatar. Quem é que viu o primeiro? Resgate do soldado Ryan. Gente, é pesado, né? Mas vou resgatar o homem. Eles vão resgatar. Agora, resgatar a nossa. Nossa. Ou seja, então está todo mundo incluído. Esperança. O que é esperança, gente? Lucas, amor. O que é esperança? É você mesmo. Vai pra mulher não, é pra você, né? Tem outro Lucas aqui. É você. Lucas, o que é esperança? Pra mim, né? Claro. A gente tá aqui pra aprender pelo outro. Gente, eu fico estudando tanto, também outra coisa. Esperança. Esperança vem esperar e acreditar em alguma coisa. Que muitas das vezes a gente não vê e espera em si, né? Esperança, esperar. Esperança é expectativa positiva de alguma coisa que vem no futuro. Será que o Brasil que vem a pergunta que o pessoal mais faz, né? Eu espero ir. Você tem esperança que você vai. Mas você não sabe se vai. Isso aqui que a gente está fazendo hoje em dia, a gente está confundindo esperança com fé. A gente está misturando tudo. E a gente junta tudo. Aí depois assim, irmão, como é que você está? Irmão, estou tão sem fé. Não, você está sem esperança. Você também está sem fé, viu? Porque a fé, ela vem na esperança. Aí resgatando a nossa esperança. Então a gente perdeu a nossa esperança. Aí você diz assim, poucos estão te dizendo, eu não perdi a minha esperança. Graças a Deus. 90% das pessoas que eu encontro perderam a esperança. Mas sabe por que a gente está perdendo a esperança? Tem um porquê. Alguém perde alguma coisa do nada? Não, né? Tem sempre uma situação para a gente perder alguma coisa.
Sabe por que a gente perde a esperança, gente? Porque a gente está colocando a esperança da gente no lugar errado. Gente, alguém lê para mim aí, Salmos 62 e 5. E outra pessoa, Salmo 33, 20. Rapidinho. Salmos 62, 5. Outra pessoa, Salmos 33, 20. Agora com voz de profeta. Onde é que a gente tem que pôr a nossa esperança? A Bíblia fala. Vamos lá. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. 33, 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Tá vendo? A nossa esperança tem que estar em quem? Dele é que vem a nossa esperança. E a esperança da Bíblia, gente, ela é baseada na fé. É baseada na fé. Porque a esperança que Deus ele fala para nós não é essa esperança que a gente tem no dia a dia, não. É a esperança baseada na fé. Por isso que muita gente perde a esperança, automaticamente perde a fé. E sabe o que a Bíblia quer destruir? Não é a tua fé, não é a tua esperança. Porque sem esperança você não tem fé. Alguém tropeça numa montanha? Enorme, né, gente? Nossa, montanha. Serra da Estrela, ó. Mas nas pedrinhas que estão pelo caminho, a gente vai tropeçando. Tem umas que entram no sapato, tão chato pegando no sapato. Misericórdia. Você vai tropeçando, mas você não liga. Você vai passando, vai entrando no sapato, vai ficando. Só que aí você tem tanto pisar em pedra, tropeçar em pedra, cair em cima de pedra, você acaba desistindo, dizendo que o caminho é difícil. Você começa a perder aquela vontade que você tinha no início. O inimigo começa a pôr pedrinhas, você acha que aquilo é insignificante, tropeça e vai ficando. Você vai perdendo a sua esperança. Ai, mas isso faz parte do nosso dia a dia. Faz, claro que faz. Faz parte do nosso dia a dia. Quem é que não tem luta? Gente, até gente rica tem luta também. A pessoa diz assim, se eu fosse rica, ser rica é bom. Mas rico também tem luta, tá, gente? Eu trabalho numa loja que eu recebo muita gente de Alto Gabarito. E eles às vezes começam a conversar e eu penso assim, nossa, fulano, ó. Chega lá no motorista, carro, essa pessoa deve ter uma vida. Aí quando começa a falar, meu Deus, não quero ter a vida dele não. Graças a Deus que eu vou minha casa, colocar fofo ali. Minhas aguinhas chutadas, chutando baixo, graças a Deus, eu vou pra lá. Eles têm problemas, muitos problemas. Só que a esperança deles está muito em eles. Então sempre achar que o Senhor vai me encontrar isso, vai me trazer aquilo, vai me fazer tal coisa, vai não sei o quê. Aí consegue e depois olha e diz assim, mas falta alguma coisa, né? Está faltando. E eu disse assim, mas Senhor, a gente perde as esperanças. Depois acaba perdendo a fé, o que é muito mais grave, né? Mas por que a gente está perdendo tanto a fé? Será que eu vou ouvir a voz de Deus agora? Aí o Espírito Santo me trouxe uma palavra que eu achei um pouquinho forte. Mas nem sempre o que é leve é necessário. Às vezes a gente tem que levar uma injeção mais forte. Aí é que veio o problema, entre aspas, né? O Senhor, por que os jovens não estão conseguindo se manter na igreja? Tive liderando jovens, nossa, você tem um jeitão para jovens, né? Ai, Jesus, eu nem sabia que tinha. Você ama tanto eles, não. Cada um deles, graças a Deus, eu olho para eles e eu vejo o amor. E eu precisava do abraço de cada um hoje de manhã. E eles sabem que eu precisava. Aí você diz assim, é fácil amar jovem. Não é. Tá? Seu WhatsApp não para, até meia-noite. Você está fechando, como é que você está aí? Aí você diz assim, eu não vou responder, eu vou. O que você quer? Não é fácil. Mas é gostoso. É gostoso quando você está com eles e você vê que através da sua vida, Deus toca no coração deles. É bom, né? Só que aí eu tenho que ser exemplo. Eu costumo dizer, até dizer meu marido, eu acho que de 3 anos para cá eu me tornei mais quente. Né? Porque você tem que se limar, você tem que se reencontrar para você ser espelho. Porque
coisa chata, né? Já ouviu uma daraga, né? Você fica caladinho, bem tá? Que eu estou incluindo no meio. Eu ouvi falar de uma coisa que chama-se neurônio espelho. Alguém sabe o que é isso? Neurônio espelho. Sei não, mas é forte. Gente, dá uma neurônio na cabeça, né? Tem um que chama-se neurônio espelho. A psicologia explica isso. E as pessoas não sempre se empolgam. É aí tá a minha esperança, né? A minha fé é que eu estou procurando saber como é que eu faço. Portanto, é assim. O neurônio espelho é a capacidade que a gente tem de reconhecer o outro em nós. A Natália olha para a mãe dela, nos olhos, copia instintivamente a mãe dela em outra coisa, porque ela é o neurônio espelho. Ela está sendo o espelho para a filha dela. Deu para perceber? Você pode ver traduzido, porque a linguagem técnica é só Jesus na casa, né? Neurônio espelho. E eu disse assim, aí eu me perguntei, será que eu estou sendo neurônio espelho? Nós pais, será que a gente está sendo neurônio espelho? Eu tive um neurônio espelho em casa. Tenho a minha mãe. E tive um neurônio baseado. Meu pai. Minha mãe dizia assim, se você apanhar na escola, faz queixa. Meu pai dizia, se você apanhar na escola, chegar aquele pé, eu te bato. Mas o que é que eu faço? Minha mãe dizia, não bate. Nós somos cristãos, temos que dar exemplo. Meu pai dizia, se chegar a apanhar em casa, então eu dizia, professora, me bateram. A professora ia lá, tomava providência, porque ela não desistia. A professora bateu, não fazia nada, eu ia lá e toma. Dizia, bom, eu não estou desobedecendo, porque metade do neurônio baseado falou uma coisa, metade do neurônio desperdiçou. Mas isso é confuso. Eu era criança. Eu nasci no lar evangélico. Que bênção. Fui criada na Assembleia de Deus. Em Recife. Graças a Deus. Meu pai ele se desviou assim que ele casou. Sabe por quê? Porque ele não tinha na cabecinha dele um ponto de referência. Ele não tinha. Hoje eu entendo isso. Hoje. Depois eu te digo o que foi hoje. E portanto a minha mãe, ela estava sempre a dizer, eu fazia parte do ciclo de oração, gente, é ciclo de oração infantil, tá? Eu na idade do meu filho eu chorava de joelhos. Quase uma hora. Aleluia. Ciclo de oração infantil, escola bíblica, conjunto infantil, também tem conjunto infantil. Depois passei para o adolescente, coral juvenil, banda de música, eu fazia parte de tudo. Eu era professora da escola EBD, já com mais ou menos com 13, 14 anos, já era professora da escola EBD. Benção. Berço evangélico. E o meu neurônio espelho em casa. Só que o meu neurônio espelho tinha um pequeno problema. Eu falei com ela ontem. E ela disse a mim, pode falar. Meu neurônio espelho me castrava. Mas por quê? Porque o neurônio espelho dela também castrava. Então era, mãe, o que eu vou fazer no céu quando eu morrer? Não se pergunta, minha filha. Apenas vamos morar no céu. Mãe, se eu não quiser me casar, tem problema? Minha filha, isso é muito feio. A gente tem que casar. Mas se eu não quiser casar, não pergunta, minha filha. Você apenas casa. Eu sempre fico questionando muito. E eu digo aos meus jovens na célula, vai fazer o quê? Vou fazer o quê? Questionem. Deus deu a vocês cérebros, inteligência, capacidade de pensar, discernimento do Espírito Santo. Você não tem? O que está acontecendo com você? Ah, tia, mas eu não tenho neurônio espelho em casa, não. Não faz mal ter o teu. Sabe o que está acontecendo hoje? O neurônio espelho de vocês, você sabe por quê? O ecrã do telemóvel. É porque você nem fala do computador mais, porque eu tenho o telemóvel. Eu posso até assistir televisão no telemóvel. Por que eu vou ligar o computador? Eu, quando comecei a liderar jovens, eu recebia SQN e eu. Traduz. Você dizia pra mim, não pode falar. Ok. Que é só minutos.
Ok, então a gente aprendeu a usar Smile no WhatsApp. Aprendi a colocar no perfil, colocar no estado. Ai, gente, essa não me ajudou. Sabia nada disso. Tia, você viu a foto falando hoje no Instagram? O que é Instagram? Uma conta. Tia, o Snapchat. Gente, o que é Snapchat? Pelo amor de Jesus Cristo. Gente, quando eu pensava que estava um passo à frente na outra ficha, eles chegavam com outro. Gente, eles são a velocidade da luz. É uma delícia. Sabe por quê? Porque eu tinha perdido, com os problemas da vida, o meu ser jovem. Todos nós somos jovens. Amém. Todos Só não. todos jovens. Só eu. O pessoal me abateu. Nem os jovens são jovens. Finalmente! Todos nós somos jovens. Só que a gente tem trabalho, filho, marido, carro que quebra, as contas que chegam no final do mês, tem Deus é nada. Sabe o que você faz? Você pega o seu melhor espelho e bacia. Teu filho sai de manhã, só chega no final do dia. Só que quando você chega em casa, você já é, né? Eu sou assim, sapato, mala, jantar, põe na mesa da vídeo. Sério, isso aqui. Senta todo mundo na mesa. Uma coisa que a gente não fazia: desligar a televisão. Eu quase não olhava no olho do meu filho. Aí meu filho começou a ter problemas na escola. Meu filho começou a dar pancada em gente. Responder. E eu assim, eu não queria essa criatura. Eu cheguei lá e porque ele faz isso, faz aquilo. Mas eu não queria essa criatura. Trocar a criança na creche. Eu digo, eu não reconheço. Sai dele. Eu vou orar por você. Eu, né? Vou orar por você, viu? Chegava em casa e eu na cabeça dele. Sai! Aí Deus disse assim: se olha no espelho. Ui. Toma. Se olha no espelho, pai. E mãe, se olha no espelho. O meu filho estava agressivo porque quando eu chegava em casa, depois de um dia de trabalho, algo e tal, coisas que vocês nem sonham, eu chegava assim: cala a boca! Não me enche a paciência! Sai! Amor, o que é? O que vocês querem? Ai, caramba! Mas eu posso lavar, mas eu posso passar, mas eu posso cozinhar, vocês não fazem nada. Ninguém tem do meu lado. Então eu comecei a refletir no meu filho, de 3 anos na altura, a agressividade, a falta de amor. Porque assim, eu digo que amo, mas eu digo assim: Isabela, eu amo você. Eu não preciso de você, mas tem que ser agora. Não tem outro dia. Você não tem que fazer, não? Tem que colocar agora. Ou você ama, ou você não ama. Se olha no espelho. Você está sendo olhando no espelho na sua casa? Eu faço o seguinte: como eu trabalho muito, eu dou tudo que meu filho quer. Uau! Como diz o Bruninho ali, né? Uau! Você está errado. Eu sinto te informar, tá? Quando você pega o seu dinheiro e dá tudo ao seu filho, você está suprindo a ele as necessidades materiais. Mas você não está olhando para a cara dele e dizendo para ele que ama ele. Nossa, mãe, mas aquilo de Jó você está falando pra gente. Coisa chata. Você é chata, hein? Eu sou chata, né? Porque eu penso que eu sou chata. Só que assim, quando o Espírito Santo vai falar, a gente tem que falar. Aleluia. Eu já tive um culto que o Espírito Santo mudou o culto todinho só por minha causa. E eu saí de casa e dizia assim: ó Jesus, quem me conhece sabe como é que eu sou. Eu, ó Jesus, é o seguinte, acabou. Estou farta, estou cansada. Cheguei no culto e disse assim: ó, ou tu falar comigo hoje, ou então eu vou fazer da minha maneira. Nossa, mas que autoridade é essa? Você pode falar assim com Deus? Quando você tem intimidade com seu pai, você pode. Mas quando você vive na bagaça e faz isso, você não tem. Não adianta. Ele não vai te responder. Só que uma coisa também que eu aprendi foi: fala no teu pensamento, porque o inimigo ele te escuta.
Ele é tão sujo. Ô, bichinho sujo. Eu nunca vi sair do céu. Cair fica tão sujo. Mas não quero ficar tão suja. Eu achei linda a música de Isaías, dizendo que a gente crê na verdade absoluta e que eles são como serpentes dançarinas. Então eu cheguei no culto e eu disse assim, a igreja era ali, quase igual. Saí de casa seca. Acabou? Não tem paciência. Eu não nasci para isso. Ó, eu não nasci para isso. Mas é fogo um negócio desse. Realmente Deus não faz a gente para sofrer. Só que o sofrimento faz parte. Sabe por quê? Porque o sofrimento me faz crescer. Se você passar a vida toda deitado em berço esplêndido, como é que você vai ter testemunho de vida para dar? Aleluia. Só que você passa pela prova, você passa assim, ai meu Deus, que horror, vida minha. Irmão, como é que você tá? É crente 6 horas, né? 6 horas por dormir. 6 horas. E quando você está orando para casa? Você levanta uma campanha de oração para você ora para casa? Não, você manda os outros orar, é mais fácil, claro, hein? Saber que eu estou ajoelhado orando por você e você, tipo, em casa, assistindo televisão, aquela sua série favorita. Eu estou com uma minha bota cheia, entupida de série, não está tendo assistir. Cheguei naquele culto e fiquei lá atrás, lá atrás. Eu vi pequenininho, o culto, né? Tá, uma bênção, e eu lá. Só Jesus, tu não quer falar, não fala. O problema é teu. Ó, o problema é teu. Eu vim aqui para receber. Mas você não quer falar também. Pronto, cheguei em casa e eu vejo o que eu faço. A pregadora desceu do púlpito, atravessou a igreja todinha, chegou lá atrás e assim, Deus está mandando falar com você, eu não aguento mais. Pôs a mão na minha cabeça e repetiu tudo que eu tinha dito em oração. E disse assim, quem disse que acabou não sou eu, não é você, não. Você está aqui porque eu te trouxe. E naquele momento eu, pá, Senhor, me perdoa. Eu nunca pedi para sair do Brasil. Nunca. Nunca pedi para sair do Brasil. Vou falar? Está muito bem? Conheci o Zé. Culpa dele. Ó. Culpa dele. Homem com 2 de altura, com 2 de largura, falta cabeleira. Ah, terra. Ó. Ele aumentou o cabelo da hora. Eu tinha passado uma fase da minha vida em que eu perdi a esperança. Eu estava dentro da igreja e eu estava agnóstica, né? A gente olhou agnóstica. Eu estava na igreja e estava agnóstica. Você chega num ponto, você diz assim, Deus existe mesmo? Não, eu acho que ele existe. Não vou anular a possibilidade dele existir. Mas eu não estou crendo muito nisso, não. Sabe por quê? Porque os jovens aqui estão saindo dentro de casa, indo para a faculdade, indo para a escola, sem preparação. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve, até quando envelhecer, não se desviará dele. Sabe por que eu estou aqui hoje? Por causa do neurônio espelho da minha mãe. Ela dizia, você vai. Mas eu não quero ir para a igreja não, porque é uma seca. Não era seca, que seca é hoje, né? Vai. Quer dizer, eu vou fazer isso que eu presente. Eu chego lá no centro. Não tinha telemóvel na época, né? Sabe o que a gente fazia, gente? Ai, gente, eu vou contar meus cursos, tá? A gente escrevia o bilhetinho e passava para as amigas. Todo mundo ia lendo. Mas era assim. Misericórdia. Eu estava metida em tudo. Só que como eu não tinha ninguém para me explicar o que eu queria saber, eu comecei a viver o meu mundo, as minhas
Só que não é tão simples assim. Quem está aqui sabe? A gente tem que defender a nossa fé. A Bíblia fala também, gente, tá? 1 Pedro, alguém lê 1 Pedro? 1 Pedro, capítulo... Olha, Deus está querendo falar agora. Agora que ele sabe. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tem gente aí que nem sabe o que é Pedro. Deus é mais. Ó. Antes santificai Ó. como o Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 3:15. É. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que busca de razão da esperança que há em vós. Você diz assim, eu não tenho um ponto seguro na igreja para mim responder o que eu preciso. Eu não tenho um ponto seguro em casa para responder o que eu preciso. De quem é a culpa? Aí você pega seu filho e diz assim, Vânia, ele confia em você, toma. Você chega na creche e diz assim, eles gostam de você, toma. Mas quem é que fala em Deus? Então nós, pais, temos que ser neurônios espelhos. É fácil? Não. Cuida. Os homens acham que a gente não é tentado. Os homens acham que a gente não passa por problemas. Os jovens acham que a gente não... É fácil. É adulto, trabalha, tem dinheiro, tem que morar. É fácil. Fica subindo. Não. Só que a partir do momento que a gente conversa com eles, que a gente olha no olho deles, que a gente se põe no lugar deles, que a gente tenta entendê-los, a gente começa a ter amor. Quando a gente tem amor, a gente não perde a paciência tão facilmente. A gente olha para eles e pensa, eu não nasci adulto, eu era bebê, eu dei um cavalo, eu também fui jovem e dei um cavalo. E a dirigente dizia assim, você um dia vai liderar jovens. E eu, você um dia vai falar para jovens. E eu dizia, não. E ela, você está dizendo o quê? Eu, nada. Quando começar, gente, eu traumatizei. Quando começar, derrama sobre nós o teu Espírito. Quem conhece assim? Como fizeste Jerusalém, que era desvelhar. Só que às vezes eu não estava com a cabeça para aquilo. Então a gente passava uma hora de joelhos. Aí o fogo pegava na banca todinha dentro de mim. Mas como eu dizia, Senhor, a minha vida é tua, Deus ele não se afastava. Porque ele sabia que eu estava ignorante. Eu estava burra. Então ele não se afastava. Aí quando foi um dia, a irmã assim, inteligente, né, sempre? Você vai orar agora, vai dizer glória, 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 até batizar. Teve uma hora que eu já disse assim, e ela batiza Jesus, batiza Jesus. Eu tentei me batizar não, Jesus. Batiza não. Nunca se batizou não, viu? Por quê? Porque chegavam pessoas da igreja e diziam assim, olha, você vai ser tomada dentro do autocarro. Misericórdia! Queima eu! As pessoas esperando no autocarro, você vai sair lá.
Tudo gente, ó. Era filho de ministro, filho de delegado, filho de não sei o quê. Não prestava não. Quando descobriram que eu era crente, por quê? Porque eu não podia usar calça, eu não podia usar saia. Mano, que velho. Meu Deus. Daniel, você sabe disso? Olha uma rica ali, ó. Minha mãe ginástica, sai. Você põe o calção por baixo. Mãe, mas não dá pra mexer, porque agora é saia jeans. Você vai de saia. E eu, graças a Deus, sempre fui obediente. Eu ia de saia. Chegava lá o menino. Chegou a crentinha! Gente, 60 alunos jogando na minha cara. E eu dizia, eu sou crentinha, sou porque eu sou pequenininha, porque se eu fosse grande era crentona. Mas por dentro eu toco, pudesse virar jaspe, porque a minha era jaspe, né? Então eu no meio, sabe o que faziam, gente? Ai, maravilha. Agarrava o papel higiênico, sopava de água e jogava. Enquanto eu estava na casa de banho. Era para me encharcar toda. A Milda, que era crente junto comigo, desistiu da escola. Ela mudou de escola, ela disse, não vou aguentar isso. Eu saía no corredor, eles faziam 2 fileiras para empurrar assim. Então eu não achava. E éramos 11 da minha cidade que íamos para Recife, 11 estudar. Quem era meu amigo? Jesus. Ninguém dizia assim, Vânia, vamos sair nós 4 juntos. Nós vamos lanchar, vamos embora juntos. Não. Fica aí. Eu não vou andar com crente. E eu pensava, me ferrei. Passei assim uma noite toda. Quando passou aquilo tudo, sabe desses amigos quantos são crentes? 7. Aleluia. Porque eu nunca larguei a minha fé. Nunca abandonei a minha fé. Porque eu tinha meu espelho. Hoje em dia, não largando a fé com muito menos. A gente não tem, como eu estava dizendo, preparação na igreja. As pessoas não têm paciência para sentar com o jovem e perguntar por que ele quer furar o umbigo. É só, não pode. Por que? Você vai pro inferno? Ah, mas eu queria saber por que assim, não, irmão, isso é para você, não é para você entender. Isso é para você orar e pedir a Deus que vai dar discernimento a outra pessoa. Não. Isso é preguiça de estudar. É verdade. Eu tive que voltar para trás para poder ensinar para eles. Porque eu não tenho vergonha de dizer para eles, eu não sei. Eu não tenho vergonha de dizer, o Alder me ajuda. Quantos cálculos eu peço ao Alder? Não tenho vergonha. E eles olham e veem que eu também sou nada. Eu também sou nada. E para quem não tem muito argumento, para a gente fechar isso, né? Para quem não tem muito argumento, 1 Coríntios, Isaac, tá aí no ponto. 1 Coríntios, Isaac, capítulo 1, a gente fechar. Capítulo 1, versículo 18, 19. Isaac está ali. Isso aí. Gostoso é quando chamam de tia, né? Eu chamo muito de tia, de mãe. Pesado é quando chamam de mãe. Ah, a pessoa quer parecer velha. Não. Porque mãe é mãe. A primeira vez que eu recebi a mensagem, eu disse assim, você é minha mãe. Eu quase caí. Porque eu pensei, como é que essa pessoa olha pra mim e vê uma referência de mãe? Eu não sou nada. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 19. Levanta, Isaac, fala alto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 19. Obrigada, Isaac. Ó, uhul! Aí um certo pregador fez o seguinte, estava pregando com uma plateia e disse assim, no final da pregação eu vou distribuir doces. Foi aquele alvoroço, fizeram uma fila, e ele quando olhou, viu
fila estavam os grandes, fortes, os sai da frente do gol. Então o que ele fez? Mandou todo mundo virar ao contrário e foi lá para o início da fila e começou a distribuir o pessoal. Para dar um exemplo de que a palavra de Deus é loucura para quem não entende. Porque Deus ele dá preferência a quem está lá atrás, pequenininho. Um transatlântico, todo mundo lá muito bem. As 6 saltam, se agarram no bote salva-vida e a pessoa assim, tá doido? Só que eles não tinham visto o iceberg que vinha ali. Aí o transatlântico vai e bate. Quem é que tá doido realmente? Vocês que ficaram. Hoje não tem ninguém tem paciência para pesquisar nada, não. Senta aí. Espera que o pregador passe a semana toda de propósito. Para quando chegar aqui, dar a papinha feita para vocês. É gostoso, né? Vai passar. Vai ajoelhar e pedir a Deus assim: Senhor, me ensina a decifrar o meu filho. Eu pari, tu me deste. Se Deus deu, eu tenho capacidade para criar. Não. Mãe, vamos para uma festa. Vai, menino. Graças a Deus que ele saiu. Oh, quanto silêncio. Mãe, eu vou. Vai. Mas mãe nem disse quando é que eu vou ainda. Vai, filho, você quer dinheiro? Toma, mãe. Eu vou dormir na casa de fulano. Não faz mal. Você tem telefone dele? Então tá bom, qualquer coisa você liga, tá? Mamãe te ama. Ou o pai te ama. Ai, querida, você fica em casa sozinha, filho? Vai porque amanhã eu vou pro cinema, vou viajar, não sei o quê. Fica aí, tá? Aí chega um belo dia e diz assim: eu não reconheço essa criatura, não. Como eu olhei pro meu filho e disse assim: mas eu não reconheço essa criatura, não. Trocar essa criança. Ó. Vou bater nele. Vou bater nele. Eu vou ensinar ele quantos paus faz ao redor. Filho não deixa nem assim, não. Você tem que reconhecer. Aprender a defender a sua fé. E se você realmente não tem nenhum neurônio no espelho em que se espelhar, seja você o seu neurônio no espelho. Porque quando eu me casei, eu disse a Deus: eu não quero me casar. Senhor, eu estou sendo clara contigo, eu não quero me casar. Sabe por quê? Porque o casamento da minha mãe foi falhado, ela só sofreu. Eu não quero isso na minha vida. E Jesus, eu não gosto de tratar de roupa. Eu odeio tratar roupa. Jesus, eu não gosto de cozinhar, eu não vou cozinhar. Jesus, eu não tenho paciência. Eu vou me casar, vou levar aquele homem para casa e fazer o quê com ele? Isso é o que vocês estão pensando, tá? Sim, mas a parte disso, que nós vamos fazer, né? Sim, acabou, né? É delicioso. Eu vou levar ele e fazer o quê? Aí eu vou conhecer o Zé. Zé, ai, que eu te amo. Eu nunca tive que te amo para ninguém. Tá? E eu assim: você não acha muito que você está de ela, não? Não, que eu te amo. Eu assim: tá doido. Romântico. Você é linda. Ele tá cego. É esperto. Você não tem defeito. Tá doido. Eu encontrei o perfeito. É sério, doido. Eu disse: ó, você fuma. Porque Deus me deu um ateu. Eita! Como é que se explica, gente, isso? Namorei 4 anos, fiquei apaixonada pelo meu namorado. Ele na igreja, eu também. Vou cair. Os grupos eram separados, viu? Menino e menina. A gente ficava do outro lado da igreja assim. Acabava o culto, ele vinha, minha mãe. E eu. Tá dormindo. E ele, e eu. E meu coração. Ele é meu, Jesus. Aí Deus usou uma voz e disse assim: ele não é teu. Tá repreendido. Ele é meu sim. Bonito. Popular na igreja. Manto terra. Libera da marinha. Ó. É meu, Jesus. Quem disse que não é? Ele me ama. Aí eu disse: ah, Jesus, se não for meu, tu vai dizer. Aí ele chegou um belo dia, né? A gente conseguiu escapar. Aí chegou pra mim e disse assim pra mim: você gosta de mim? Aí eu te amo. Eu, né? Te amo. Eu também te amo. Sabia que você é a mulher da minha vida? Eu amo. Nossa, você é tudo pra mim, sabe? A gente vai casar.
com você, sabe? Dá uma prova de amor, todas que você quiser. Transa comigo, Não, mas peraí, meu filho, isso é do manto ou é da terra? Não, mas aí, gente, baixa o espírito de povo no homem. Você sabe, as meninas conhecem o espírito de povo. Ele só tem 2 braços, mas quando ele agarra, minha filha, logo aí vai subir aquele calor, né? Aí você diz assim, eu já tenho a resposta, meu Deus. Meu filho, eu não quero namorar com você mais não, viu? Sofri que não vou nada. Mas eu não quero mais não. Menos de 1 ano eu estou casado. Está sofrendo até hoje, se desviou. Só me pede, virou cliente sexual, só me pede oração o tempo todo. Deus me manda aí é ateu. E eu assim, mas Senhor. Aí ele diz assim, eu uso as coisas loucas para confundir os sábios. Meu marido se converteu. Eu assim, mas eu sou mulher para casar, eu sou mulher para morar junto de novo, meu filho, porque a minha fé foi logo. A minha fé diz que eu estou. Não, essas coisinhas não. Eu caso com você, e eu assim. Fui pro joelho, Deus confirmou 3 vezes. Larguei tudo e vim pra cá. Tenho uma família abençoada há 12 anos. Tem prova? É difícil? Mas é possível. Sabe também tem o teu Zezinho. Como Cristiana diz, eu tô indo. Então, gente, aprenda a defender a nossa fé. Resgata a nossa esperança. E sai daqui sem um neurônio. Quando você pensar que está. Você diz assim, não, eu sou um neurônio espelho. O que o neurônio espelho faz? É um espelho para alguém. Como é que você vira espelho para alguém? E se você não tem base para defender a sua fé, primeiro você ora que o Espírito Santo vai te ajudar. E segundo, faz pesquisas. Faz pesquisas. Você sabia que em Eclesiastes 11:3 já falava do ciclo da água? E o ciclo da água só foi descoberto no século XVII? Eu também não sabia. Você tem base, então, já. Você sabia que o ciclo do ar, a maneira que o ar circula pela Terra, já foi descrito em Eclesiastes também, 1:6. 2000 anos antes, descobrirem como é que o ar girava pela Terra? Você sabia que Deus deu a Noé uma arquitetura de um navio, uma arca, né? Vamos supor que hoje em dia seria um. Antes de descobrirem como é que se fazia os navios? Então você tem base. Você só não